pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje vamos fazer a nossa aula 2, estudo sobre lentes esféricas. Hoje nós vamos analisar a formação de imagens nas lentes esféricas. Se você lembrar lá das aulas de espelhos esféricos, você vai ver que é muito semelhante. A gente tinha o espelho côncavo com 5 tipos de imagens e o espelho convexo com um tipo de imagem só. Aqui vai ser semelhante. Então nós vamos começar o nosso estudo de formação de imagens com as lentes divergentes, porque também só tem um caso. E depois a gente vê a formação de imagens nas lentes convergentes. Então lembrando, lente divergente, 99% dos casos, são lentes de bordas grossas. Mas isso depende do índice de refração do material da lente e do meio onde ela está imersa. Se for uma lente de vidro, por exemplo, está imersa no ar, a lente de borda grossa é uma lente divergente. Se o índice de refração dela for menor do que o meio onde ela estiver imersa, aí ela se torna uma lente convergente, mesmo sendo de borda grossa. Não esqueça isso. Bom, para a gente analisar a formação de imagens, nós vamos usar o mesmo processo que a gente fez com espelhos esféricos. Se você não lembra disso, dá uma olhada nos vídeos sobre espelho esférico, que vai te ajudar muito agora para entender isso aqui. Bom, formação de imagens, a gente usa o quê? 4 raios notáveis. Vocês vão ver que na maioria dos casos nós vamos usar apenas 3 desses raios. Mas só relembrando, quais são esses 4 raios notáveis? Incide paralelo passa pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Passa pelo centro óptico, passa reto, sem sofrer desvio. E passa pelo anteprincipal, sai pelo outro anteprincipal, formando o mesmo ângulo. Aqui no caso das lentes, não é de reflexão, é o ângulo de refração. Porque no espelho a luz incide na superfície do espelho e reflete, na lente a luz atravessa a lente. Então vamos usar aqui o primeiro raio notável. Incide paralelo passa pelo foco. Só que, pessoal, é uma lente divergente, né? O que vai acontecer com esse raio? Ele vai divergir. Vai divergir para onde? Vai divergir nessa direção. Então ele não vai passar por esse foco. Então cadê o foco que o raio que incide paralelo passa? Esse aqui, ó. Foco imagem. Então nós vamos fazer o prolongamento desse raio, porque na verdade ele vai passar pela lente e vai divergir. Então está aqui, ó. Incide paralelo passa pelo foco. Mas na verdade é o prolongamento desse raio que está passando pelo foco. Foco imagem, foco objeto. Lembrando que na lente convergente, aqui nós temos o anteprincipal objeto, foco imagem, anteprincipal imagem. Não se esqueçam disso, cuidado para não se confundir. Agora, qual outro raio que nós vamos usar? O mais fácil aqui é aquele que incide pelo centro óptico. Por quê? Ele passa reto sem sofrer desvio. Então está ele aqui, ó. Passa reto sem sofrer desvio. Já dá para perceber, né, pessoal, que esses dois raios não vão se encontrar, eles são divergentes. Então a formação da nossa imagem está onde? Está aqui, ó, onde os raios se encontram. Aqui é o próprio raio de luz, aqui é o prolongamento deste raio. Então está aqui a nossa imagem, ó. Então, no caso das lentes divergentes, a gente só tem um tipo de formação de imagem. E qual que é a natureza dessa imagem? Ela é virtual. E qual que é a orientação dessa imagem? O que valia para o espelho, vale também para a lente. Imagem real, ela é invertida. Imagem virtual, ela é direita. Certo? Sempre, sempre. E o tamanho dela? Na lente divergente, ela vai ser sempre menor do que o objeto. E a localização dela? Não importa a posição onde você colocar o objeto. A localização da imagem formada para a lente divergente vai ser sempre entre o foco, imagem e o centro óptico. Vou colocar o O aqui, né? Centro óptico.
Então, localização sempre entre o foco-imagem e o centro óptico. Formação de imagem para lente divergente, lembra do caso do espelho convexo, que também só tinha um tipo. Como que ela era? Virtual, direita e menor. Opa! Virtual, direita e menor. A localização, a diferença é que no espelho convexo ela estava atrás do espelho. Aqui, localização entre foco-imagem e o centro óptico. Se quiser dar um print na tela, agora eu vou voltar para a gente fazer a formação de imagens nas lentes convergentes. Então agora vamos ver a formação de imagens nas lentes convergentes. Vocês lembram do espelho côncavo? A gente tinha 5 casos. E esses casos, como é que a gente fazia? Posicionava o objeto antes do centro de curvatura, lembra? Depois em cima do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, em cima do foco e entre o foco e o vértice. Aqui, os nossos 5 casos da lente convergente vão ser iguais em termos de posicionamento do objeto. Aqui, para a nossa análise das lentes convergentes, nós também vamos posicionar os objetos nesses pontos desse eixo principal. Então vamos para o primeiro caso. O objeto, agora não centro de curvatura, mas anteprincipal. O objeto está antes do anteprincipal objeto. Quais os raios de luz que nós vamos usar então? Primeiro, incide paralelo, passa pelo foco. Então vamos lá. Incide paralelo, passa pelo foco. Então está aqui o primeiro raio notável. E o segundo? Pessoal, 99% dos casos a gente usa esse raio e aquele que passa pelo centro óptico. Vamos ver? Então o segundo raio aqui, ó, ele vai passar pelo centro óptico. Ele passa pelo centro óptico. O que acontece? Ele não sofre desvio. Passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Onde é que está a minha imagem então? Está aqui, ó. Para quem tem dúvida de como vai construir imagem, pensa bem comigo. Esses raios não estão passando pela parte superior do objeto? Então, o encontro desses raios vai determinar o quê? A parte superior do objeto. E eu não posicionei o meu objeto no eixo principal, então a outra ponta, a outra extremidade do objeto vai estar aonde? No eixo principal. Então é assim que eu desenho a minha imagem. Por incrível que pareça, ainda tem gente que se confunde. Mas agora você não vai se confundir mais não, certo? Os raios se originam de uma extremidade, se encontram na extremidade. E a outra extremidade está no eixo principal. Então, primeiro caso, a gente pode perceber que, vou até medir aqui para vocês, tá? Essa imagem mede 20 centímetros e essa aqui mede 16. Então, natureza da minha imagem, ela é real. Orientação, toda imagem real é invertida. Tamanho menor. E qual que é a localização? Entre o foco imagem e o anteprincipal imagem. Eu perguntei aqui orientação invertida em relação a quem? É ao objeto. Porque, vamos supor, eu pego um objeto e ponho de ponta cabeça aqui. Como é que essa imagem vai aparecer aqui? Aparentemente, ela vai aparecer direita, mas em relação ao objeto, ela está invertida. Cuidado, pode ter um exercício que o examinador quer ver se você realmente entende o que está acontecendo e muitas vezes você pode se complicar. Então, a imagem ela é invertida ou direita em relação ao objeto. Vamos para o caso 2. Caso 2. Onde está posicionado o nosso objeto? Exatamente em cima do ponto anteprincipal objeto. Então, primeiro raio de luz, incide paralelo, passa pelo foco. Pessoal, lembre-se sempre que é importante, tanto no caso de espelhos, quanto no caso de lentes, fazer esse desenho
em escala. Medir certinho, porque isso te ajuda a enxergar e a perceber se por acaso tiver alguma coisa errada. Porque se você fizer fora de escala, o desenho ele pode ficar tão mal posicionado que às vezes o tamanho dele, por exemplo, acaba te enganando e aí acaba complicando. Então, em sítio paralelo passa pelo foco. Qual o segundo raio que nós vamos usar? Passa pelo centro óptico, passa reto, atravessa a lente sem sofrer desvio. Então tá aqui, ó. Passa pelo centro óptico. Tá aqui os nossos raios. Onde essa imagem vai se formar? Exatamente em cima do anteprincipal imagem. E ela vai ter qual tamanho, pessoal? Já sabem, né? Então tá aqui. Então, natureza da imagem. A imagem é real. Orientação, ela é invertida. Tamanho, tem um tamanho igual do objeto. E a localização, exatamente no ponto anteprincipal imagem. Esse aqui é o único caso onde o tamanho da imagem é igual. Todos os outros casos, ou a imagem é maior ou a imagem é menor. Então, este é o segundo caso da formação de imagem nas lentes convergentes. Antes de ir para o terceiro caso, lembrar você, o que é uma imagem real? Muitas vezes a gente fala na imagem real, imagem virtual. Imagem real é aquela que pode ser projetada num anteparo. Isso valia para espelhos, vale para a lente também? Vale para a lente também. Imagem real é aquela que pode ser projetada num anteparo. Outro jeito de você diferenciar uma imagem real de uma imagem virtual é que a imagem real ela é produzida pelo cruzamento dos raios de luz, tanto na reflexão do espelho quanto na refração aqui no caso das lentes. E na imagem virtual, a gente tem que proceder ao prolongamento dos raios de luz para que a gente possa ter a formação da imagem. No nosso caso 3, o objeto posicionado entre o anteprincipal e o foco. Então vamos ver a formação da imagem? Sempre, né, pessoal? Começando por insídio paralelo, passa pelo foco. De tanto ouvir isso aqui, vocês nunca mais vão esquecer. E o objetivo é esse mesmo. Vocês não esqueçam. Vocês se lembrem. Segundo raio, passa pelo centro óptico. Ele atravessa a lente, passa direto. Está aqui. Onde está a imagem? Ó? A imagem ela está depois do anteprincipal. Está aqui a nossa imagem. Então, natureza dessa imagem. Essa imagem ela é real. Ela é construída pelo cruzamento dos raios. Orientação invertida em relação a quem? Invertida em relação ao objeto, não se esqueçam disso. Qual que é o tamanho dela? Agora ela é maior, certo? Maior. E a localização? Ela está depois do anteprincipal imagem. Essas são as características do terceiro caso. Agora nós vamos para o quarto caso, que é quando o objeto é posicionado exatamente em cima do foco. Vamos lá. Então tá aqui, pessoal, o nosso quarto caso, o objeto posicionado agora exatamente em cima do foco objeto. Então vamos lá. Insídio paralelo, passar pelo foco. Vou pegar esse raio aqui, insídio paralelo, passa exatamente pelo foco. Segundo raio, passa pelo centro óptico. Pessoal, o que vai acontecer com esses dois raios aqui? Esses dois raios, eles são exatamente paralelos. Então, eles nunca vão se encontrar nem nessa parte da lente, nem pelo prolongamento. Então, a formação da imagem
na verdade não acontece, ela vai acontecer lá no infinito. Então, como que nós classificamos esse tipo de imagem? A natureza. É a natureza imprópria, né? Na verdade, a posição do objeto é imprópria em cima do foco para a formação de imagens. Natureza, então, imprópria. Orientação, ela vai se projetar, ela vai se formar lá no infinito, mas a orientação dela ainda vai ser invertida. Então esse tamanho vai ser muito maior que o objeto, a localização muito distante do objeto, ou até lá no infinito. Você pode estar se perguntando, mas Ricardo, se não tem informação de imagem, como é que eu posso dizer que ela é invertida, muito maior ou muito distante? Na verdade, ela vai se formar, mas é quase lá no infinito. Por que eu estou colocando isso? Em alguns casos, em alguns exercícios, eles podem te pedir, e aí você pode se confundir, certo? Ela não forma uma imagem visível, mas ela vai se formar praticamente lá no infinito. Agora nós vamos para o quinto caso, tá? Esse foi o quarto caso, em cima do foco, não tem formação de imagem, vamos para o quinto caso. No nosso quinto caso, o objeto está posicionado entre o foco e o centro óptico. Então vamos traçar os raios de luz aqui. Incide paralelo, passa pelo foco. Incide pelo centro óptico, passa pelo centro. Incide pelo centro óptico, atravessa direto. O que está acontecendo com esses raios? Eles estão divergindo. Então, eles vão se encontrar desse lado da lente? Não, eles vão se encontrar onde? Pelo prolongamento. Então, para a gente construir essa imagem, semelhante a um espelho côncavo, né? Eu vou fazer o prolongamento desses raios de luz e aí eles vão se encontrar formando a imagem. Então, está aqui, ó. O prolongamento desses raios de luz. Está aqui a minha imagem, né, pessoal? Cuidado, essa imagem se formou quase em cima do foco. Mas isso é só coincidência, tá? Não é uma regra. Então tá aqui. Então tá aqui a nossa imagem. Qual que é a natureza da imagem? Agora essa imagem ela é virtual. Isso. Por quê? Construída a partir do prolongamento dos raios. Toda imagem virtual ela é direita. Então a orientação dela direita. Tamanho, dá para ver que é maior. E a localização dela? A imagem vai se formar antes do objeto. Então está aqui, esses são 5 casos da formação de imagens nas lentes convergentes. A gente viu lente divergente tem apenas um único caso. Eu vou apagar a lousa e a gente vai para o exercício de aplicação. Não sai daí. Pessoal, está aqui a situação descrita no exercício. O objeto ele é posicionado a 30 centímetros do centro óptico. Ele falou que essa lente é delgada, não falou mais nada. Tem 20 centímetros de distância focal. E quer saber que tipo de imagem que foi formada. Então, primeira coisa, se o foco é 20 centímetros, o antiprincipal, quanto que mede? 40 centímetros. Não é? O foco é metade do antiprincipal. Então eu nem coloquei aqui se é antiprincipal, objeto ou imagem, porque eu não sei que tipo de lente que é. Mas o objeto está posicionado a 30 centímetros. Então ele está entre o foco e o antiprincipal. Bem na metade entre os dois. Então vamos analisar. Essa lente pode ser divergente ou convergente. Se ela fosse divergente, só teria um tipo de imagem. Qual que é? Virtual, direita e menor que o objeto. Dá uma olhada aí nas alternativas. Não tem nenhuma alternativa dessa aí. Então ela não pode ser divergente. Então ela só pode ser convergente. Então, se o objeto está posicionado entre o foco e o antiprincipal, a imagem é real e a imagem é invertida. Correto?
Agora resta saber o tamanho da imagem. Tamanho igual do objeto só tem um caso. É quando o objeto está exatamente em cima do anteprincipal. Então não é esta situação. Então a imagem pode ser maior ou menor. Como é que é a formação de imagem nas lentes divergentes? Quando está antes do anteprincipal, a imagem é menor. Quando está em cima do anteprincipal é igual. Depois ela começa a aumentar. Então nesta posição a imagem é maior. Então a imagem só pode ser real, invertida e maior. Alternativa A. Pessoal, formação de imagens nas lentes esféricas é isso, não tem segredo. Eu vou deixar uma lista com exercício de aplicação. Já sabe, né? Tenta fazer, volta o vídeo, assiste a aula 1 sobre lentes esféricas. Se não conseguir, deixe sua dúvida no comentário. No próximo vídeo nós vamos fazer o estudo analítico das lentes esféricas. Eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!